Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. A gente sempre começa aqui fazendo uma pergunta, pois o propósito é esse, é estimular a sua capacidade de raciocinar, de pensar, de criar, de administrar a sua vida. E essa vida é administrada pelo pensamento. Não podemos agir sem pensar. Tudo que fazemos, seja um piscar de olho, nós pensamos. O pensamento é o administrador de tudo que acontece no corpo. Então a pergunta é o seguinte: você reconhece os sinais que o seu corpo dá? Reconhece? O corpo ele é como um veículo de alta tecnologia. Esse veículo de alta tecnologia, ele tem sensores em todas as partes. Quando acontece algo em uma dessas partes, esse sensor indica. Começa a dar o sinal. Para quê? Para que o condutor tome providência e mantenha aquele veículo em ordem. Acontece com o nosso corpo. Porém, a maioria das pessoas, elas não dão importância aos sinais. É como você entrar no seu carro e o carro acender aquelas lanterninhas lá, aquelas luzinhas. Muita gente não sabe nem o que significa aquelas luzes e não dá importância. Passado o tempo, o carro vem a falhar. Isso acontece com o seu corpo. Dê importância. Você reconhece os sinais que o seu corpo dá? Reconheça. Reconheça cada sinal, cada luzinha que acende é para você tomar providência e evitar um mal maior. Quem disse que nós nascemos para adoecer? Quem disse? Quem disse que existe o karma de ficar doente? Meu karma é ter essa doença. Que isso? É importante entendermos que a vida não é para sofrimento, a vida é para evolução. Nos é concedido a vida no intuito de evoluirmos. E o que é evoluir se não aprender a administrar melhor este imenso recurso que Deus nos deu, que é a própria vida e a capacidade de pensar, raciocinar, elaborar e resolver todos os problemas e dificuldades. Você sabe que é comum quando a pessoa está diante de uma situação difícil, ela se desesperar e no desespero ela bloqueia a mente, que é por intermédio dela que vai vir a solução. Por que os espíritos, eles pedem que façamos uma prece na hora da preocupação? Que troquemos o excesso de preocupação pelo ato de oração, pelo ato de orar, pela atitude de orar. Com isso, você consegue literalmente desobstruir a sua mente e deixá-la criar, elaborar, enxergar. É outra coisa que as pessoas não sabem, eu acredito que a maioria não sabe, pois elas acreditam que enxergar, elas precisam dos olhos. Mas meus olhos estão bons, eu enxergo tudo. Um engano, um ledo engano. Os seus olhos são apenas captadores de luz. Você enxerga? Então entra numa sala escura, apaga a luz. Você vai enxergar o quê? Nada, porque não tem luz para iluminar. Então não tem radiação luminosa para os seus olhos captar aquilo e você conseguir enxergar, pois quem enxerga é o cérebro. Quantas pessoas enxergam, mas não veem, ou veem, mas não enxergam? Quantas pessoas? A solução está na frente dela e ela não consegue ver. A situação está ali acontecendo, mas tem ali algo de muito benéfico para ela, ela não consegue ver. Por quê? Porque a mente está cega. A mente cega é que é o grande prejuízo para a vida. Eu conheço muitos deficientes visuais, cegos mesmo. Há uma diferença, né? Eu aprendi isso. Há uma diferença em deficiente visual e cego. Deficiente visual é aquele que foi perdendo a visão ou tem 2, 3% da visão, 5%, esse é um deficiente visual. Cego é aquele que nasceu sem a capacidade de enxergar, esse é cego. Então, estes cegos, eles conseguem enxergar com a mente, usando dos outros sentidos, mas quem enxerga é a mente. Então,
A aula que a espiritualidade nos traz hoje é sobre o reconhecer do nosso corpo para que não fiquemos doentes, tomemos as providências. Quem vai abordar esse tema é o Andrei Volopov. Ele nos diz o seguinte: o corpo, entre tantos alerta, está sempre nos dando o sinal de que precisamos tomar água. E se não houvesse a sede, nós morreríamos desidratados. É verdade, por quê? Porque nos ocupamos com tantas outras coisas para fazer e esquecemos de tomar água. E se deixar de tomar água, você perde a vida. Aí vem o alerta, o alarme, o sensor, ele indica, precisa tomar água. Aí você vai parar e vai fazer o básico para a vida, né? Tomar água. Mas ele nos diz que se você se antecipar e tomar água corretamente, quer dizer, pelo menos a cada hora, você tomar um pouco de água, você vai mantendo o seu corpo bem lubrificado. A água nós utilizamos para lavar, não é? É o melhor meio de deixarmos algo limpo, é usar da água como o produto de limpeza, o produto que tira a sujeira, né? Conduz a sujeira para distante. Então imagina você tomando água constantemente, tirando todas as sujeiras que infelizmente entra corpo adentro, né? Bom, vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra a esse espírito amigo. Vamos lá? Senhor, agradecidos nós somos diariamente pela oportunidade de estarmos aqui juntos a todas estas pessoas, que o Senhor conduza à casa de Maria, para que elas possam sim estarem preparadas para o bom proveito ter sobre a vida, essa bênção que é viver. E agradecido, Senhor, por nos dar essa oportunidade, juntos nós oramos. Que no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade, e que, somente de bênçãos, se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Diante dessa prece, desse pedido que nós fazemos a Deus, e crentes que nós somos, tenho certeza que nós teremos um bom dia, que você terá um dia melhor, que realmente você será uma pessoa mais paciente, será uma pessoa mais compreensiva, será uma pessoa mais prudente, e que os teus olhos vão enxergar as pessoas como Deus, como Jesus enxerga, vendo apenas o bem que há nela. Para que ficar destacando o mal que há nos outros? Não vai te ajudar em nada, nem a própria pessoa. Então guardar a nossa língua, né? Trancafiar a nossa língua de toda maldade, não é? Fechar os nossos ouvidos a toda calúnia, isso é fundamental para que a sua vida ela seja melhor, para que a sua vida seja melhor, para que seu dia seja melhor. Pensa nas palavras de São Francisco de Assis, que nos trouxe essa prece. Pensa, somente de bênçãos realmente possa se preencher a sua alma, o seu sentimento, o seu coração. E as pessoas que se aproximarem de você, sintam a presença de Deus. Que realmente você seja bom e alegre,
bom e alegre. E as pessoas se sintam prazerosas de estar perto de você. Isto é tão saudável, mas tão saudável. Se as pessoas começam a te evitar, é porque algo de mal você está exalando. Perceba isso. Perceba. Se as pessoas não gostam da sua presença ou evita, é porque você não está sendo agradável. Então você não está sendo bom com você. Bom, passamos a palavra então, a primeira parte dessa aula, que este espírito representando o mundo espiritual, Andrei Volopov, vem nos trazer no dia de hoje. O corpo para o espírito é uma oportunidade de trafegar nessa estrada conhecida como vida. Nela, as condições de interagir com estes outros espíritos é fundamental para que aprenda e ensine. É consciência de todos o que um corpo físico precisa para se manter na existência física. É conhecido por todos as necessidades que o corpo tem. Este conhecimento básico faz com que cada qual, responsável por este empréstimo, cuide bem deste veículo, necessário para a vida, a água, o ar, o alimento. Este veículo tem os seus alertas, alarmes, orientando o seu condutor a agir de forma conforme a necessidade do veículo. Quando sente-se a sede, é o alerta dizendo da necessidade de trocar este líquido da vida. Quando sente-se fome, é o alerta dizendo que o prazo já passara de nutrir este veículo. Quando se sente dor, um alerta de que o mau cuidado aconteceu. Para que um corpo mantenha-se bem, necessário é antecipar-se aos alertas naturais. Irmãos, não é comum esperar a fome para comer. Não é comum esperar a sede para tomar água. Como não é comum esperar a dor para providenciar a disciplina com cuidado ao corpo. Estas precisam serem evitadas por todos. A disciplina nos horários pré-programados para a alimentação impede que o corpo fique vulnerável às bactérias, a fungos, a vírus, a doenças. O corpo bem nutrido tem total condição de impedir a manifestação de qualquer doença. O corpo ele conversa, ele fala. Você sabe que o corpo, ele tem a sua autodefesa? Muitas vezes nós ficamos desesperados como nós vemos alguém desmaiar. Ficamos desesperados. Meu Deus, desmaiou. Mas aquilo é a autodefesa do corpo. Nós ficamos sentidos quando vemos alguém cogitando, colocando para fora, para não falar a palavra vomitar, que você deve estar tomando café, perdão. Mas aí a gente fica preocupado, por quê?
O corpo, ele está trabalhando a favor, ele tem as suas autodefesas, então ele está trabalhando ali para eliminar o mal. Quando a dor de cabeça vem, e você fica sentido, né, por uma pessoa ali, está dizendo, eu estou com dor de cabeça, principalmente quando é um filho, ou até você, quando está com dor de cabeça, isso é o corpo dizendo que algo de errado está acontecendo. E você sabe que a dor de cabeça está muito vinculado, principalmente a enxaqueca, ao fígado. Eu digo isso com propriedade, pois eu tive muito problema de enxaqueca. Levei muitos anos, fiz todo tipo de tratamento, eletrocefalo, não vou lembrar a palavra, eletro na cabeça, enfim, aquelas fiozinho que coloca na cabeça para saber se eu tinha alguma coisa, porque era uma dor de cabeça que chegava ao ponto de me cegar. Passado o tempo, fiz tudo que os médicos pediam e não descobriram nada. Aí eu vim numa casa espiritual conhecida como Templo Maria Santíssima e o Espírito disse para que eu cuidasse do meu fígado. Aí eu falei assim, mas eu vim mais por causa da dor de cabeça. Ele falou, pois é, está vinculado ao teu fígado. Me deu ali umas ervas para tomar. Não é que passou, cara, foi atenuando, lógico. Foi atenuando conforme eu fui fazendo o uso daqueles produtos, fui atenuando, daqui a pouco não sentia mais. E você sabe que toda vez que, como a gente costuma dizer, mete o pé na jaca, aí volta aquela dorzinha, mas não com tanta intensidade. E eu fico chateado? Não. Eu agradeço que existe a dor para que eu fale, puxa, pisei na jaca, meti o pé na jaca mesmo, estou errado. E aí eu me corrijo. Então o corpo fala conosco. Os sinais são dados. Agora, quando nós somos teimosos e continuamos agindo errado, aí não tem jeito, né? Aí começa a falhar esse veículo perfeito, criação do Deus. Esse corpo é perfeito, não o meu, tá? Estou dizendo nosso. É perfeito. Ele tem tudo na sua perfeita harmonia. Nós, que somos os condutores dele, é que acabamos estragando, né? Então, essa aula de hoje é bem importante para que você se previna de todos os males, agindo corretamente. Vamos lá, vamos dar seguimento então a essa aula. Preste atenção. Se for preciso, eu até sugiro, pega aí um lápis, vai anotando, um lápis, um papel, uma caneta e vai anotando, tá bom? Vamos lá. A doença tão temida pode e serás evitada na vida do ser quando este respeitosamente aprender dentro da disciplina cuidar deste veículo físico. Mesmo os irmãos que ao encarnar trazem no bojo físico as doenças do espírito, na matéria pode e alcançará a cura. Doenças conhecidas como sendo de nascença serão superadas pela tecnologia futura existente no plano carnal, quando o espírito compreender que só pela disciplina é possível melhorar. A máquina conhecida como corpo é uma criação perfeita dos engenheiros siderais para que o espírito possa utilizá-lo na sua evolução. Fundamental que conheçam bem este veículo. Fundamental é que tenham compreensão de como procede a vida.
A vida no plano físico requer de um veículo físico. Este só existe pela energia mantenedora dele, que é vós, espírito, responsável por mantê-lo o prazo pré-programado para a existência no campo material. É sensacional, né? E é muito gratificante poder aprender com esses espíritos. Muito gratificante. Eu me sinto um privilegiado. Eu me sinto mesmo. Só que eu também entendo que se eu tive o privilégio de ouvir essas mensagens, eu também tenho a responsabilidade de agir corretamente. Pois eu não vou poder mais alegar ignorância, não sabia. Ora, se eu sei como me prevenir de uma doença e deixo que essa doença venha, eu sou o responsável total por essa doença ter se manifestado. Se eu sei que refrigerante faz mal, por que eu vou tomar? Me diga. Por que eu vou tomar? Ah, não, é porque é saboroso. Ah, é tão gostoso um dia de calor, um refrigerante de cola. Ai, que delícia aquilo. Ué, e eu sou escravo do paladar? Porque isso é uma escravidão. Você tem a consciência de que aquele produto te faz mal, mas toma porque é saboroso, você é um escravo. Você é totalmente escravizado pelo paladar. O paladar, ele é uma ferramenta importante, sim, para você ter prazer em comer. Mas você não pode ser refém dele. Você não pode de maneira nenhuma. Você tem que administrar. Peraí, é saboroso, mas não é benéfico à minha vida. Então a minha vida tem mais sabor do que este produto. Então não vou consumi-lo. Ponto. Mas para isso requer muita autoridade. Você tem autoridade perante o seu corpo? Bom, agora vamos estudar a mediunidade. Sala de concentração, esse intercâmbio com a mediunidade, ela é muito importante, mas muito importante mesmo. Mas antes de entrar na mediunidade, eu quero agradecer a vocês que nos acompanham. Quem representa todos que acompanham Madrugada com Deus hoje é aqui de São Paulo, a Luzia Azevedo. Beijo, Luzia, Deus te abençoe, viu? A Marilene de Lima, de São Francisco de Assis, lá no Rio Grande do Sul. A Cláudia Marinho, de Florianópolis. Rita Rodrigues, de União da Vitória, no Paraná. Ismael Souza, aqui de Campinas, interior de São Paulo. Rogério Pereira, de Niterói, ali grudadinho com a capital, Rio de Janeiro, não é? Ingrid da capital, Jacarepaguá. Rosângela Nunes Estrela, do Indaiá, Minas Gerais. A todos vocês, nosso sentimento de gratidão por estar aqui conosco, estudando todos os dias. Olha, se você melhora, o mundo melhora. Ué, como assim? Se você melhora, o mundo melhora. Porque o mundo é formado por quem? Por nós. Eu, você e todos que nesse mundo vivem. Então, se eu quero um mundo melhor, eu tenho que me melhorar. Bom, vamos lá. Intercâmbio com a mediunidade. Sala de concentração. Mostrando-nos sempre o caminho do qual devemos trilhar. Mediunidade é um campo diverso de entendimento, de acordo com a quantidade de vidas que cada um tem, por todas as lições com que nós já passamos, nós vamos criando entendimento sobre essas manifestações. O médium em si, ele não é um ser privilegiado. Ele apenas dedicou a essa causa
como qualquer pessoa pode dedicar-se a outras causas, e dentro do comprometimento que cada um tem, das causas abraçadas, cada um se preparou para que neste plano físico pudesse desenvolver essa missão. Afinidade com o guia espiritual não acontece por escolha quando nós estamos encarnados, mas sim diante de vidas e vidas vividas juntas, onde se criou e se cria cada vez mais uma afinidade com as pessoas que nós mais amamos nesse mundo. E sempre que queremos ficar ao lado, ficar bem, assim é o guia espiritual na vida de um médium, que somando-se os séculos e às vezes os milênios de convivência, passa a conhecer muito bem como é a mente do médium, sua índole, o seu caráter, a sua boa vontade, a sua predisposição em confiar no Espírito para que o Espírito possa utilizar-se do mecanismo do cérebro, dos sentimentos que o médium tem, para poder transferir seus conhecimentos, sua palavra e toda a sua força também através do fenômeno em si. Não são os médiuns que escolhem os guias. E também não existe, guia mais ou menos importantes, pois todos são trabalhadores fiéis aos seus propósitos. E cada um cumpre bem a missão que tem em vida. O guia espiritual é como um protetor que vai ajudando o médium na sua jornada e vai preparando-o para tornar-se cada vez mais sensível para que outros espíritos, inclusive mais evoluídos, possam trazer mensagens edificadoras a quem está no plano físico. Todos nós somos médiuns, e o primeiro passo da mediunidade iniciou-se quando lá atrás, o homem de Neandertal começou a se comunicar com seus pares. Pois se nós não soubermos conversar verdadeiramente com quem está ao nosso lado e vemos, não conseguiremos falar com os espíritos ao qual não vemos. Mediunidade começa a se desenvolver através desses laços de amizade que vão se fortalecendo pela verdade com que cada um emprega em suas ações. Essa é a razão pela qual o médium não pode viver de mentiras, mesmo que lhe atribuam muitas coisas, muitas acusações. O médium que tem consciência de sua missão e desenvolve o seu trabalho, ele está sempre conectado com a força da verdade, nessa conexão com os espíritos que foram sendo trabalhados ao longo de muitas e muitas encarnações. De fato, todos nós somos médiuns, na medida em que nós vamos desenvolvendo o nosso diálogo, na medida em que nós vamos desenvolvendo com verdade um núcleo de amizade poderoso que vai nos trazendo segurança e confiança. Pois o médium precisa confiar integralmente no Espírito. O médium precisa confiar totalmente no que a entidade que está te assistindo, que está te ajudando, irá fazer ou falar através da sua imagem. Por isso que cabe a todos os médiuns cuidarem da sua conduta, do seu caráter, cuidarem de tudo que forem fazer em suas vidas, para que não se desviem de sua missão,
do seu compromisso com a vida, compromisso com a verdade, até chegarmos ao compromisso com o Pai Celestial. Não pode faltar a verdade, não pode viver de mentiras em nenhuma das situações. O que desenvolve a mediunidade é a caridade com que cada um se põe a fazer, pois a caridade dos Espíritos nos trouxeram aqui e fez com que todos nós que aqui estamos aprendendo, científico e historicamente, como lidar com os fenômenos pelo trabalho que fazemos. Ajudar o próximo e ajudar a si mesmo. Fazer pelo próximo é fazer para si mesmo. O que faz com que a vida na Terra se equilibre é o conhecimento espiritual que cada um tem. Por isso os Espíritos, quando se manifestam, têm sempre uma mensagem que cabe para cada um de nós. Tem sempre o que falam para cada um de nós, porque eles, antes de começarem o processo de manifestação, os Espíritos conversam entre si, os Espíritos vão verificar como estão aqueles que irão passar em atendimento e passarão para ele as orientações para que cada um fique bem. Pois os Espíritos já nos falam que nós não temos tantos problemas quanto pensamos. Nós só temos um. Na maioria das vezes, é a falta de conhecimento que vai gerando conflitos pelas coisas que nós sentimos, falamos, fazemos, ingerimos, comemos, que causam as consequências na nossa alma, no nosso corpo e, por fim, na nossa vida. Bem-aventurado é aquele que ouve e guarda essas palavras. Bem-aventurado é aquele que tem fé, que exercita essa fé e mantém essa fé aquecida para acabar com o sofrimento humano. A espiritualidade já está presente, ajudando cada um dos trabalhadores. Pedimos apenas que cada irmão tenha consciência de onde está, diante da lealdade com que irão receber as instruções, e cada um faça o melhor da sua vida a partir daqui, que cada um procure esses ensinamentos, vivê-los, pois tudo que os Espíritos querem é que nós sejamos mais felizes, tenhamos mais paz e saibamos viver cada minuto da nossa vida. Faça cada um a sua parte. Aos médiuns cabem esse sincronismo perfeito. Aos médiuns auxiliares cabe estarem na mesma sintonia dos espíritos que estão assessorando. Cabem àqueles que estão auxiliando orientar bem cada um dos irmãos. Cabe àqueles que explicam o tratamento, fazê-lo com a mesma severidade com que os Espíritos trouxeram. Não mudar uma única vírgula, não acrescentar nada e não tirar nada. Pois o que é o mais importante, os Espíritos já o fizeram. Mesmo que para alguns, que às vezes acham que é muita coisa para fazer, mas tudo que os Espíritos nos pedem para fazermos é apenas para que nós fiquemos bem, para viver a vida
que queremos viver. Honremos esses momentos. Agradeçamos ao Pai Celestial a oportunidade que cada irmão e irmã que estão presentes tomem consciência do que a espiritualidade está te ofertando, para que cada um saia daqui mais em paz, com mais saúde e com as certezas que precisam para se viver. Que assim seja. Sala de concentração. Estudar a mediunidade é fundamental porque todos nós temos essa capacidade de interagir com o mundo espiritual. Todos nós temos. Quanto mais você amplia essa condição, essa capacidade de interagir, melhor torna-se a sua vida. É importante deixar claro e ter essa clareza em nossa mente de que mediunidade não é simplesmente aqueles que recebem entidades. Esses são espíritos ou pessoas que se comprometeram em trabalhar na caridade, ponto. Mas aquele que estuda mediunidade, ele consegue interagir com os profissionais da área em que ele atua, lá no mundo espiritual. Ele consegue interagir com profissionais da área que aqui no mundo material ele atua, do mundo espiritual. Esses espíritos, eles intuem como ele pode realizar o trabalho dele com mais eficácia. Isso acontece, gente. Por exemplo, um artista, um pintor, ele só consegue trazer uma bela pintura quando ele está concentrado. Ele está em alfa. A mesma coisa, você na sua obra, que é o seu trabalho, você se concentrando, você pode fazer mais. Por quê? Porque você recebe intuição. Agora, se a pessoa deixa a mente entrar no automatismo, aí não tem jeito, não é? Precisamos, de fato, compreender o que é mediunidade. Agora, você que está estudando a mediunidade porque tem uma sensibilidade grande, sente prazer em usar dessa sensibilidade para ajudar os outros, é importante, como foi bem claro, ter comprometimento. Você precisa se comprometer com a mediunidade. Sabe, tem médiuns que são médiuns de final de semana ou médiuns de momento, ocasião, que ele usa da mediunidade dele. Quer dizer, ele faz o trabalho mediúnico dele quando dá. Quando dá eu vou na casa espiritual e deixo baixar X, Y. Ele nunca conseguirá entender que essa ferramenta irá ajudá-lo em tudo. Por isso que alega que a vida dele não vai adiante, porque a falta de comprometimento. Eu conheço muitos médiuns que não era comprometido, literalmente, com essa sensibilidade, com o estudo, e acabou se deixando influenciar por espíritos perturbados, obsessores, zombeteiros, e depois alegou que o problema era a mediunidade, por isso que a vida dele não ia adiante, não assumindo a sua falta de comprometimento com amor e caridade. Precisamos entender. Nós temos afinidade com os espíritos que já nos conhecem e nós conhecemos ele. Sabe quando diz assim, o seu guia espiritual é X. Aquele guia espiritual é um amigo mesmo que você já interagiu com ele em outras ocasiões nesta existência eterna. Você tenha certeza que já teve encarnado com ele. Aí cria-se uma afinidade tão grande que quando você está concentrado, gera-se uma união de ideias. Por isso que muitos médiuns, eles ficam inseguros, porque a informação que chega corresponde àquilo que ele também acredita. Então é tanta afinidade que chega a hora que o médium diz: isso aí é coisa da minha cabeça, porque eu penso assim. E ainda digo mais, isso aconteceu com Chico Xavier.
Muitas vezes o médium ele estuda e quando vai trabalhar a mediunidade, ele usa daquele conhecimento que ele absorveu e aí acha que é ele que está fazendo o trabalho. Ora, pois, o espírito vai usar daquilo que o médium comprometido aprendeu. Claro, então é uma união, é uma parceria, é energia. Então o médium precisa estudar sim para dar condição, dar ferramenta ao espírito. Qual é a ferramenta? O cérebro alimentado de conhecimento. Aí o espírito usa desse conhecimento para poder ajudar o próximo. Precisamos estudar muito sobre mediunidade, né? Para entender claramente e não nos deixar iludir. Bom, estamos aqui com esse propósito, aprender, e que desejamos que muitas outras pessoas também aprendam. Por isso estamos numa batalha grande, que é a realização desse sonho. Todos os dias nós estaremos aqui falando desse sonho, pedindo que você possa aderir a esta campanha, que desejamos de fato ter uma escola de médiuns, ter um espaço amplo para debatermos com muita clareza o que é mediunidade. Um espaço amplo para que os terapeutas, médicos, aqueles que estudaram a sua vida inteira para atuar como médico, ele possa agregar a casa espiritual junto com a medicina espiritual a favor dos necessitados, a favor daqueles que querem curar não apenas o corpo, mas também curar a alma. Esse é o propósito, essa é a ousadia dessa casa. Então estamos trabalhando para adquirir um imóvel onde possamos agregar todas essas forças, todos esses trabalhos. E eu conto com você. R$60 é o que nós pedimos a cada pessoa que nos acompanha nas redes sociais. Se você já aderiu, obrigado. Se você deseja aderir, tá aqui, ó. Entra aqui, ó. ajude.tens.com.br. Tá bom? Amanhã nós estaremos de volta, estudando mais, nos fortalecendo mais, nos preparando mais para o dia ser mais produtivo. Quanto mais eu sei, mais eu conseguirei absorver da vida. Quanto mais eu me preparar, melhor serão as minhas vitórias, não é? Melhores serão as minhas vitórias. Amanhã estaremos de volta. Fortíssimo abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.